Bom, então aqui está o nosso tubo de Stefan, para o qual a gente quer calcular o fluxo de massa interfacial, tá? Lembrando que o problema é isotérmico, tá? Então, começamos pela equação da conservação das espécies. É claro que só há difusão de espécies na fase gás, uma vez que é lá que existe mistura. Lembrando que a fase líquida é o componente 1 puro por simplicidade, né? Então, essa equação de transporte que aparece aqui é a equação da difusão da espécie 1 na fase gás, certo? Onde o primeiro termo é nulo porque a gente está tratando da solução para regime permanente, e esse termo aqui é o termo de reação homogênea, ele é igual a zero por hipótese também, não existe reação naquele meio gás, tá? Nem lugar nenhum do problema, o problema é todo sem reação, tá? Então, cabe só uma observação, um esclarecimento aqui, do porquê nós estamos trabalhando na base molar, né? Para escrever essa equação de difusão das espécies, uma vez que o que eu disse anteriormente é que a gente queria calcular o fluxo de massa. Trabalhar na base molar aqui é mais fácil pelo seguinte, na verdade é o indicado, né? Porque se nós temos a hipótese de pressão constante, né? De que o processo difusivo ocorre a pressão constante e que a temperatura é constante, né? E de que nós temos estamos tratando de uma mistura de gases ideais, né? Ocorre que a densidade molar, o C, ele é dado pela razão entre P, né, e RUT, onde RU é constante universal. Então, se P sobre RUT, né, sendo P constante e T constante, daí decorre que o C é constante também, né, ou o C do gás, né, o C subíndice G. Né. Então, isso facilita bastante a nossa vida, tá? Trabalhar com a base molar, nesse caso, em que, por hipótese, P e T são constantes, tá? Então, a gente fica com o divergente do fluxo de 1, o fluxo total da espécie 1, igual a zero, né? Onde N1, né, ele é C1 vezes V1, esse é o fluxo total molar da espécie 1, né, no gás, e pela hipótese de problema unidimensional, esse divergente do N1 ele vai ser igual a dN1dz, certo? Tá? Onde N1 não é mais um vetor, né, mas simplesmente a componente daquele vetor na única direção em que ela existe, ou seja, na direção z, tá? Tá certo? Então, o divergente do N1, que é igual a dN1dz, é igual a zero. Isso significa que, em regime permanente, esse N1 é uma constante. Tá? E o N1, de novo, é o fluxo total da espécie. É o C1, V1, onde é o V1 na direção Z. Tá? E aí a gente pode dividir, então, né, esse fluxo total nas suas duas componentes. Uma componente difusiva, né, que é um C do gás, né, D12 também é do gás aqui, né, só tem difusividade no gás. DY1dz, Y1 fração molar, mais a parcela advectiva, Y1 vezes o fluxo total. Lembra, essa era uma segunda forma da gente escrever a relação do fluxo. A outra envolvia o produto, no caso, na base molar, C, Y minúsculo, vezes a velocidade média molar. Mas aqui é conveniente trabalhar com essa segunda forma, né, onde a gente coloca o fluxo total, porque o N2 é zero. Então eu vou ficar com a parcela advectiva simplesmente o produto Y1N1. É uma constante, né? Então, na verdade, esse fluxo é uma constante, mas eu posso isolar aqui o N1, tá? Eu isolo o N1, que é uma constante, né? Simplesmente tendo aqui no denominador 1 menos Y1, onde o 1 pertence a esse termo aqui, né? E o Y1 pertence a esse termo de cá, tá? Então tem nosso fluxo, que é uma constante dada por essa expressão aqui. Tá bom? Tudo certo? Então a gente pode integrar agora essa expressão, né? Basta eu passar o dz para cá, né? Basta eu passar o dz para o lado de cá, vou organizar as relações aqui, como está mostrado aqui embaixo, né? Mas eu posso integrar facilmente porque o N1 é uma constante, tá? Então eu passei N1 sobre CG D12 para o lado esquerdo do sinal, né?
integrado, né? E do lado direito do sinal ficou somente os termos relacionados ao Y1, tá? Então eu estou integrando da interface em Z igual a zero até a boca do tubo de Stefan, certo? E sendo que na interface eu tenho uma fração molar de equilíbrio e lá na boca eu tenho uma fração molar em Y igual a H, tá? Então essa expressão aqui ela é facilmente integrada, né? Eu tenho do lado esquerdo esse cara aqui, vai ser basicamente H, e aqui, como é 1 sobre 1 menos yi, a integral disso, já aplicando ali nos limites, vai dar esse log de K, tá? Bem tranquilo. Então eu tenho, nesse momento aqui, essa expressão, o fluxo molar, tá? Esse fluxo molar do 1, ele ao mesmo tempo, por ser uma constante, o fluxo molar do 1 na interface e em qualquer ponto ao longo da coluna, certo? Tá? Ele é uma constante. E além disso, esse fluxo molar de 1, como a espécie 1 é a única espécie que é transportada nesse problema, certo? Ou seja, a única que atravessa a interface, esse N1 também é o NI, tá? Ou seja, o fluxo total de todas as espécies do problema pela interface, como somente a 1 é transportada, ele o NI é igual ao N1, tá? Ok? E ele é também a taxa de reposição com que o nível do líquido se mantém constante, tá? Então, se eu quiser saber para aquele problema qual é a taxa que eu tenho que repor para que o nível se mantenha constante, ela é dada por essa expressão aqui, tá? Ok? Bem simples, né? Então a gente nota que o Y na interface, né, ele vem daquela relação de equilíbrio termodinâmico que a gente precisa fornecer, né, para calcular, e aí é bem fácil, porque a gente está lidando com uma mistura de gases ideais, né, e uma substância pura no líquido. Portanto, eu tenho um equilíbrio líquido-vapor ideal. Então, o K1, né, a constante de equilíbrio, a constante de partição, ela vai ser simplesmente a relação entre a pressão de saturação do 1 na temperatura do problema, né, conhecida, porque ele é isotérmico, dividido pelo P, que é a lei de Raoult, né, multiplicado por 1, porque o X1 na interface é igual a 1. Tá? Então o Y1 é calculado facilmente. Tá? E isso aqui foi aquilo que a gente falou, né? Como a área é constante, né? A área da seção transversal é constante, o fluxo na interface é igual ao fluxo em todo e qualquer ponto da coluna. Tá? Bom, então vamos ver agora a solução para a condição chamada de difusão pura. Tá? E aí nessa condição de difusão pura, nós vamos considerar o líquido dito não volátil, tá? Numa situação em que o equilíbrio termodinâmico nos leva a uma condição de Y na interface muito menor que 1. Tá? Então, se vocês recordarem no capítulo 1, quando a gente falou do equilíbrio líquido-vapor, um dos exemplos que nós demos foi da água evaporando, né, no ar ambiente em função da temperatura. Tá? E a gente via que à medida que a temperatura aumentava, aquela fração molar Y na interface, ela aumentava também, e bastante, né? Porque a pressão de saturação aumenta com a temperatura. Né? Então, numa situação, por exemplo, de baixa temperatura, aquele Y na interface é um número bem pequeno, muito inferior a 1, né? 0,000 alguma coisa. Tá? Então, se nós temos um sistema aquoso, por exemplo, a uma baixa temperatura, ou alguma outra substância cuja pressão de saturação na temperatura do problema é uma pressão muito baixa, né? A gente tem o que nós chamamos de um líquido não volátil. Tá? Então, ele não tem uma tendência de evaporação, ou seja, a sua pressão de saturação ela não é da mesma ordem de grandeza do que a pressão do ambiente. Tá? Ao passo que, por exemplo, um álcool ou uma substância mais volátil, num nível de temperatura próxima da temperatura ambiente, ele tem essa tendência maior de evaporar, ou seja, ele é mais volátil porque a sua pressão de saturação ela é elevada. Tá? Então a gente está numa situação, a situação que a gente viu, né, até aqui foi uma situação geral, tá, onde a substância podia ser volátil, mas no caso de uma substância não volátil, termodinamicamente a condição que nós temos é essa daqui. Tá?
ou seja, de que y1 na interface é muito menor que 1. Tá? E se y1 na interface é muito menor que 1 e ocorre evaporação, isso ocorre porque o y1 no infinito ele ainda é menor do que o y1 na interface. Tá? Então, claro, né, o fluxo de massa ele vai no sentido da existência de uma diferença de potencial, ou seja, o 1 é maior do que o infinito, né? O 1 na interface é maior do que o infinito, e portanto há aquele fluxo na direção vertical. Né? Então, se o y é 0.00001, né, o y infinito é 0.000000, tá? Então, ainda assim ocorre o processo de fusão. Né? Mas se ambos são pequenos, né, e aqui, tanto no numerador quanto no denominador, nós temos 1 menos y1, né, 1 menos fração, né? Então, nós temos o log daquele quociente, vai ser o log do numerador menos o log do denominador, né? E para um valor muito pequeno do x, por exemplo, né? Nesse log de 1 menos x, para um valor muito pequeno do x, nós podemos aproximar o logaritmo do 1 menos um número muito pequeno por uma expansão em séries, né? Então, para valores de y, né, ou de x aqui nesse exemplo aqui, muito pequenos, o log de 1 menos x é aproximadamente igual a 1 menos x. Tá? Então, nós podemos aproximar para substâncias pouco voláteis, né, para líquidos pouco voláteis, aqueles LNs que aparecem aqui, né, os LNs que aparecem aqui, pelo menos o argumento, né? Menos aquela fração molar aqui no caso. Tá? Então é o que a gente tem aqui. Ó. Então, para frações molares muito pequenas, né, de y na interface de y no infinito, aquele log de 1 menos y no infinito, log de 1 menos y na interface, acaba virando isso daqui. Ó, tá? Acaba virando a densidade molar de fusividade sobre H vezes a diferença de potencial, que é a força motriz ali, y1 menos y no infinito. Tá? Então, acaba virando, ao invés de uma relação envolvendo logs, né, simplesmente uma diferença. Tá? E aí, uma outra forma de enxergar isso, né, é que na relação de difusão pura, né, a solução para a difusão pura, ela vai ter automaticamente uma contribuição advectiva que é muito pequena, é desprezível, né, porque como o y1 ele é pequenininho, né, por tudo isso que a gente falou, né, se o y na interface é pequeno e no infinito é pequeno também, é menor ainda, né, o y em qualquer ponto da coluna, né, essa expressão aqui é para o N1 válida em qualquer ponto da coluna, ele vai ser muito menor do que a unidade que aparece aqui. Tá? Então é como se eu tivesse 1 multiplicando aqui, certo, na frente desse N1, um número muito inferior a 1 sendo multiplicando o que está entre parênteses, sendo que o que está entre parênteses tem o N2 igual a zero, porque somente a espécie 1 é a espécie transportada. Né? Então o N1 acaba sendo somente, ou quase que somente, a parcela difusiva. Tá? Isso é um ponto bem interessante. Tá? Então eu vou parar esse clipe aqui, porque está dando uns 15 minutos, e vou continuar a solução no próximo. Tá?